Hoje é 11 de setembro de 2019, são 10 horas e 30 minutos. A Folha de São Paulo traz na primeira página: assassinatos caem 10% em 2018, mas polícia mata mais. No pacote Moro alguma coisa respeitante ao tema. E há também, nessa última remessa ao Legislativo, correspondentemente ao aumento da segurança da população contra a criminalidade, há assentamentos correspondentes à legítima defesa de policiais. Se a memória deste crítico não está a surpreendê-lo. Em outros termos, o policial pode matar em legítima defesa. A doutrina atinente à espécie, até o momento, acentua que não pode alegar legítima defesa quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Funciona dessa maneira: o médico usa o bisturi, e se o médico se contamina na usança daquela lâmina, ele está a assumir o risco, que é básico, enquanto faz a cirurgia que o infectou, seja por negligência, por imperícia, por omissão de cautela ou por razão outra que faz parte do comportamento dos humanos desatentos. A polícia tem o dever legal de enfrentar o perigo e não pode acentuar legítima defesa o policial que mata o bandido que com ele litiga. Seria exercício regular de direito, exercício adequado de função pública, mas legítima defesa não. Essa questão correspondente a assassinatos praticados por policiais é o resultado, sim, do momento em que nós estamos a viver no meio das ruas, expostos à criminalidade, inclusive a criminalidade violenta. E está a suceder um fenômeno que não deixa de ser curioso, porque se o bandido é colhido pela polícia, ele sabe que vai morrer. É evidente. O delinquente de hoje, o bandido agressivo de hoje, sabe, quando intocado, que os dias dele ou as horas dele estão contados, os dias e as horas. Então, ele mata. Ele dispara na fuga, ataca o policial, porque em o fazendo ele se defende, não em legítima defesa, é claro. Porque delinquente nunca age em legítima defesa, mas ele se defende procurando não morrer, e enquanto não morrendo ele mata. É por isso também que as lesões praticadas contra policiais no exercício de função aumentam também, porque o policial do seu lado sabe que o bandido vai tentar matá-lo para não morrer. É uma reflexão muito esquisita, mas é uma ligação quase psicótica. Eu mato
senão eu morro. Eu mato enquanto estou morrendo, pensa o criminoso. E o policial examina da mesma forma. Eu mato porque, se não o fizer, ele vai matar-me. E, em o matando, eu ajo em legítima defesa. Não, 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 não. Ele tem que evitar de todas as formas possíveis matar aquele que ele persegue. Então, assassinatos caem 10% em 2018, mas a polícia mata mais. Os assassinatos caem, mas a polícia aumenta em 20% o seu poder letal. É, obviamente, um retrato do momento que o Brasil está atravessando, com o poder público legitimando a atividade agressiva ou a retorção agressiva praticada pelos policiais. Funciona assim. A seguir, nós temos aqui na Folha um aspecto curioso correspondente a delegado que é suspenso após erro em apuração de grampo. Meteram um grampo na cela de Alberto Youssef em 2014. E esse grampo posto na cela dele, gravando-se 260 horas, se a informação não falha, daquilo que acontecia na cela do delinquente, produziu a punição do delegado em 8 dias de suspensão, talvez, porque ele teria apurado ou realizado aquele grampeamento fora dos permissivos legais. Isso 5 anos depois, qualquer coisa desse sentido. Em 2014 foi o grampo, 8 dias, porque trabalhou mal na conclusão da investigação, o delegado. Isso aconteceu lá em 2014, mas aconteceu muita coisa ruim nesse sentido depois, inclusive com gravação de diálogos entre advogados e seus clientes, enquanto no parlatório correspondente a movimento no sentido de obter do cliente preso informações respeitantes à defesa. Isso já aconteceu. Umas e outras vazaram para o público, com certeza, mas a grande maioria das intrusões no segredo do confessionário entre advogado e cliente, a maioria está por aí nas gavetas de uns e outros. E a coisa está a assumir de vez em quando um certo grau de publicidade, porque os bandidos ou os acusados postos nos parlatórios em conversa com seus defensores tiveram contra eles usadas as interrupções do sigilo praticadas no momento ou nos instantes em que conversavam com seus advogados. Aquilo foi usado em umas e outras ações penais. Então, não se sabe exatamente aquilo que o delegado teria feito de ruim para merecer 8 dias de suspensão após 2014 para 2019, são 4 para 9, 5, são 5 anos. 5 anos após
foi condenado a 8 dias de suspensão. Dá a sensação de que houve aí um ajustamento. Era preciso puni-lo, porque não havia autorização judicial, segundo consta, e era preciso puni-lo de tal forma que se soubesse que a punição houve, porque o ato teria sido irregular. Mas esses 8 dias de suspensão são coisa muito pequena dentro desta consonância entre a prática do ato irregular e a consequência penal para o infrator policial que fez erradamente a interpretação eletrônica dos sinais emitidos pelo preso em conversa com seu advogado, ou não, porque, segundo consta, o preso foi interceptado eletronicamente dentro da cela e não no parlatório, como costuma acontecer. E se afirma que ainda acontece. Isso leva o escriba a um raciocínio que é subliminar, estava a pairar no subconsciente deste criminalista antigo, e vem a pelo agora, nesse entrecruzamento de estímulos intelectuais guardados na caixa de memória. As audiências realizadas virtualmente, hoje em dia, são realizadas na expectativa de que, se o advogado está numa determinada comarca e o cliente está preso em outra comarca, e em se fazendo a chamada audiência coletiva virtualmente, a audiência tem, segundo consta, uma espécie de telefone vermelho à disposição do advogado que precisa se comunicar com o cliente que está do outro lado. Não se tem notícia de que advogados tenham usado esse tipo de comunicação, porque não se tem certeza quanto ao segredo das conversas eventuais entre os advogados e seus clientes que estejam presos ou postados em comarcas diferentes. Nenhum advogado, nenhum criminalista em sã consciência usa um telefone desse em plena sala de audiência para se comunicar com o cliente sobre assuntos sigilosos, por exemplo, no desenvolvimento de uma instrução criminal. Isso pode acontecer, a violação do segredo, embora os juízes não tenham nada com isso. Os juízes podem, de repente, nem ter consciência de que a interceptação telefônica e a catalogação dos segredos estejam sendo feitas, e os segredos gravados por interceptadores oficiais. Juízes não têm nada com isso, mas pode acontecer. E advogados criminais em sã consciência não usam, com certeza, esse tipo de comunicação com os clientes. Para que essa crônica não se estique em demasia, basta terminá-la com esta questão correspondente a um dos filhos do presidente da República a afirmar que a democracia demora muito para se chegar a um resultado adequado. É qualquer coisa nesse sentido. O escriba marcou isso por aí. E o filho do presidente da República diz que foi mal interpretado enquanto colocava isso no seu Twitter. Não foi isso que ele quis dizer, que a ditadura seria melhor
para a evolução das possibilidades de que o Brasil se endireite no sentido de captação, inclusive, de padrões de economia mundial. Não foi isso, segundo o Carlos, o que ele quis dizer, e que ele quis atender àqueles que pediam rapidez, qualquer coisa no sentido indicado. A isso se pode responder, inclusive, que canetas, lápis são muito perigosos e digitação também é muito perigosa quando se escreve alguma coisa e quando se diz alguma peculiaridade correspondente a fenômenos acontecidos, a criatura que diz o que disse tem plena responsabilidade por aquilo que afirmou. Não pode depois afirmar que foi mal interpretada. Quando os homens maduros, equilibrados razoavelmente ou plenamente, dizem aquilo que afirmam-no ou o dizem com plena capacitação dos resultados e das consequências. Então o jovem não pode tentar justificar-se afirmando que não quis elogiar a ditadura e que teria sido mal interpretado pela imprensa, ofendendo-a, inclusive, na explicação que deu. Disse o que disse, escreveu o que escreveu e responde pelo que disse. Tanto assim que provocou uma reação em cadeia muito violenta correspondentemente àquilo que afirmou enquanto o pai está lá no hospital se recuperando do costuramento de uma hérnia. Dito isto, vamos ao trabalho. La nave va. Há muito mais coisa a ser dita, mas essas crônicas não podem ser longas. Vamos ao trabalho.